Só, a última aula eu falei sobre base. Na última aula eu falei sobre base e dimensão, né? Então, eu também falei sobre o conjunto de geradores, né? Certo? Então, o conjunto de vetores, né? Quando é que ele gera? Por exemplo, tu pega um vetor aqui digamos, do plano, né? Aqui, ó. Pega um conjunto de vetores desse plano aqui, ó. Você tem aqui, ó, x1, um x2, né? Aqui, ó. Peraí, talvez aí o lápis seja ruim, né? E tem aqui, ó, só um exemplo aqui, tá? Ilustrativo. Aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, este vetor, que ó, vou chamar de U. Aí você tem esse vetor aqui, ó. V, né? Aqui, ó. Então, o vetor U, ele tem coordenadas aqui, ó, x1, y1, e o vetor V, ele tem coordenadas x2, certo? E y2. Mas aí, quando eu definir lá conjunto de vetores geradores, né, por exemplo, esses vetores aqui, eles geram o R2, né, gente? Por exemplo, quando você parte aqui, ó, da origem, aí você constrói esses dois vetores, né? Então, quando é que eles vão gerar o próprio espaço onde eles estão contidos, né? Aí, quando eu falo espaço vetorial, eu posso lembrar, tem livros que representam assim, ó, ou R2 ou espaço vetorial, né, gente? Aqui, ó, V2, certo? Então, essas notações, elas são semelhantes, tá? Apenas aqui para... Oi? Mas eu tenho uma dúvida em relação a esse espaço vetorial. Diga. Porque eu não consegui entender muito o que é, porque é muito abstrato, saca? Uhum. Aí, ele se refere a quê? Porque eu sei que ele é um espaço em que as operações têm que significar adição e multiplicação, né? E tem que respeitar aquelas propriedades. Isso. Tipo, qual é a diferença de um espaço vetorial para um espaço vetorial euclidiano, por exemplo? Eu não consegui entender a diferença. No caso, é a mesma coisa, né? Espaço, quando tu fala em espaço euclidiano, porque tu está fazendo a análise de um espaço vetorial aqui no plano ou no espaço, entendeu? No L2 ou no L3. A nomenclatura é a mesma, entendeu? Alguns livros falam só em espaço vetorial. Outros falam em espaço vetorial euclidiano, né? Então, quando eles deixam um pouco de falar de espaço euclidiano, aí eles vão estendendo mais, por exemplo, a outros espaços, né? Por exemplo, espaço das matrizes, espaço das funções, né? Por exemplo, espaço das funções reais ou espaço das funções complexas, entendeu? Aí ele já deixa de ser euclidiano, certo? Então, euclidiano é sempre quando for relacionado a vetores. Vetores no plano ou no espaço, você está entendendo? Até porque, quando tu fala em espaço dos polinômios, você ainda está aqui, né? No R2 ou no R3, certo? Só que quando tu passa para o espaço complexo, aí tu já, entendeu? Tu já não tem os pré-requisitos, né? No caso da geometria euclidiana, né? Você está entendendo? E esse exemplo aí que o senhor deu é um exemplo de subespaço, é? Subespaço? É que, tipo, os vetores estão respeitando na mesma ordem. Tipo, tem um vetor gerador que vai gerar vários. Isso, exatamente. Seria um subespaço, né, do R2, né, que, ó, certo? Então, é como tu falou mesmo, é um pouco abstrato, né? Entendeu? Essa teoria aqui de espaço vetorial e subespaço, entendeu? Só que eu ainda não entrei aqui nos detalhes de como você, por exemplo, mostrar que determinados de vetores é um subespaço, né, do R3 e do R2. Eu ainda não entrei ainda não cheguei nesse patamar aí, entendeu? Eu creio que no próximo
a próxima avaliação a gente aborda mais, tá? Que é mais, entendeu? Mais teórico esse estudo, beleza? A parte de transformação linear também é muito teórico, certo? Quase você não trabalha com números. Beleza, gente? Bom, eu falei, né, gente, que uma base, por exemplo, aqui é uma base, né? Ó, você tem aqui esse conjunto de vetores aqui, do R2, então isso aqui representa uma base do R2, né? Então tem esses dois vetores aqui, ó. Beleza? Isso aqui é uma base, né, contida no R2. Aqui, ó. Tá? Aí eu falei para vocês quando é que um conjunto de vetores gera esse espaço onde eles estão contidos, né? Vocês lembram? Quando é que um conjunto de vetores gera o espaço? Não lembro, né? Quando é que eles vão gerar, gente? É quando existir, né? Em termos mais simples falando, né? É como existiu, é como se, por exemplo, eu tenho esse vetor aqui, ó. Esses dois vetores aqui, eu peguei U, né? Então, por exemplo, vai existir um outro vetor aqui, ó, W, né? De tal forma, né, que, por exemplo, qualquer vetor W pertencente a esse espaço, né, em que U e V estão contidos, então, esse vetor W tem que ser o quê? Uma combinação linear dos outros dois, né? Aqui, ó. Tá aqui dois escalares, tá aqui, ó, alfa, beta, né? Beta V. Certo? Então, isso aqui, ó, foi a definição de conjuntos geradores, né? Então, se vier na prova, mostre que, por exemplo, dois ou três vetores geram, né, o espaço. Então, o que você tem que provar, né, gente, nessas questões? Né? Você tem que provar isso aqui, ó, que qualquer vetor, certo? Desse espaço, beleza? Qualquer vetor desse espaço, né, é uma combinação linear de quem? Desses dois, certo? Então, qualquer vetor que você pegar, né, em vários pontos desse espaço, R2, ou R3, ou R4, né? Então, ele tem que ser uma combinação linear dos demais, beleza? Então, isso quer dizer o conjunto que esses conjuntos de vetores são geradores, tá, do espaço, beleza? Eu até fiz um exemplo com vocês, não fiz, gente? Ficou claro? Eu fiz um exemplo lá, né? A gente fez a combinação, gerou um sistema, tá? Aí você obtém os escalares, tá? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ou não? Aí, bom, eu falei sobre base, né? Base. O que eu defini como base, gente? Uma base, né, de um espaço vetorial. Quando é que um conjunto de vetores é uma base? Então, veja só. Qualquer conjunto de vetores, por exemplo, vou chamar aqui um conjunto B, aqui, ó, vou chamar de base. Ó. Então, você tem aqui, ó, uma base de vetores, aqui, ó, beleza? Vou colocar aqui em vetores, beleza? Tá? Então, esse conjunto aqui, gente, ó, ordenado de vetores, né? Ele representa uma base quando ele tem que satisfazer duas condições, né? Primeiro, né, eles são LI, certo? A gente tem que ser LI. E segundo, o que a gente acabou de definir, né? Eles têm que gerar o espaço, né? No caso aqui, o espaço, ó, é o meu Rn, né? Aqui, ó. Então,
A segunda condição que tem que ser satisfeita é que esses vetores, eles geram, né, o espaço, ó, eles geram o espaço, né, aqui, ó, espaço vetorial aqui, ó, tá, para N vetores, beleza? Então, se cair lá na prova de vocês, né, verifique se o conjunto de vetores forma uma base. Você tem que provar isso aqui, ó. Esses dois casos aqui, ó. Não basta verificar só um, viu, gente? Tem que satisfazer os dois, tá? Ok? Por exemplo, deixa eu colocar bem aqui mesmo. Por exemplo, aí, pessoal, essa definição de espaço vetorial é bem ampla, né? Como eu falei agora há pouco, aproveitando uma resposta para o colega, você pode ter espaço de vetor, espaço de matrizes, né? Espaço dos polinômios, não é isso? Você pode ter também espaço das funções reais ou complexas, né? A gente vai estudar só as reais, né, aqui no nosso curso, tá? Mas, por exemplo, se você pegar o conjunto das matrizes, 2 por 2, né? Por exemplo, as matrizes identidades, né? Identidade não, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, o espaço das matrizes aqui, ó, 2 por 2, né? Eu vou pegar essa base aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa matriz aqui, ó, 1, 0, 0, 0, certo? Se eu pegar aqui, ó, essa matriz aqui, ó, 0, 1, 0, 0, se eu pegar essa aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 0, 1, vou botar aqui um 0 aqui, e uma outra matriz aqui, ó, 0, 0, 0, 1. Aqui eu tenho uma base, ó, certo? Uma base matricial, ok? Então, esse espaço vetorial aqui, a gente chama de espaço das matrizes, né? Aqui, ó, 2 por 2, né? Ok? Então, esse aqui é uma base para esse espaço, ok? Tá? E professor? Ah, professor. Pode ajustar um pouquinho a câmera, por favor. oi? Não entendi. Pode ajustar um pouco a câmera. Ah, tá. Perdão. Tá bom aí? Tá sim, professor. Tá, pessoal? Então, aqui é um exemplo, entendeu? Mas aí tu pode pegar também, ó, por exemplo, ó, por exemplo, se tu pegar um conjunto, por exemplo, se tu pegar esse aqui, ó, o espaço, né, dos polinômios, botar assim, ó, 2 por 2, ó. Isso aqui, gente, é um espaço, esse aqui é o nosso espaço vetorial dos polinômios, né? Aqui, ó, de ordem 2, né? Então, qualquer polinômio aqui, ó, por exemplo, P de T, ó, P de T igual a, digamos, T ao quadrado mais 1, ou outro polinômio aqui, ó, Q de T igual a 3T ao quadrado. Então, qualquer polinômio desse tipo forma o quê? Um subespaço, né, de vetores, né, gente? De vetor, ó, um subespaço desse espaço vetorial dos polinômios. Ah, professor, mas como é que eu posso olhar um polinômio como um vetor, né? Basta você pegar as coordenadas
os coeficientes, né? Aqui, ó. Os coeficientes de cada polinômio são vistos como quem? As coordenadas para você formar o vetor, né? Então, por exemplo, aqui, ó. 1 e 1, ó. Aqui você tem aqui, ó, 3, e o outro termo aqui é 0, né? Então, aqui você tem um vetor, né? Você tem esse vetor aqui, ó. Então, os coeficientes, gente, eles representam, tá? A parte vetorial, né, desses polinômios aqui, ó. Então, os coeficientes dos polinômios formam os vetores que estão associados a eles, tá? Eu vou explicar aqui como é que a gente faz uma combinação linear, tá? Entre polinômios, beleza? Como é que eu provo que um conjunto de polinômios é uma base, entendeu? Para esse espaço aqui, ó. Ou polinômio de grau 3 ou grau 2, né? Dependente do grau. Dá para você fazer isso também como você faz com vetores, né? Ok? Deixa eu apagar aqui. Eu falei mais do que, gente? Eu falei sobre dimensão, não foi? Eu comecei a falar sobre dimensão, não falei? Falou, professor. Mas não é a mesma Falei, né? Certo. Então, ó. Por exemplo, gente, aqui, ó. Aproveitar aqui continuando aqui, ó. Se eu tiver esse conjunto aqui, ó. Se eu tiver esse conjunto bem aqui, ó. Uma base, né? Ó, por exemplo, 1t e t quadrado. Então, isso aqui, ó, ela é uma base, tá? Então, isso aqui, ó, é uma base. Ela é uma base para quem, gente, ó? Para esse espaço vetorial aqui, ó. É uma base esse espaço vetorial. Eu vou colocar assim essa notação, gente. Ó, é uma base vetorial para esse espaço aqui, ó. Né, de polinômios de grau 2, ó. Certo? Então, isso quer dizer, gente, que esse polinômio aqui, ó, né, esse polinômio aqui, né, ele está escrito como? Não pode ser escrito como? Não pode ser escrito como uma combinação linear, não pode? Esse vetor aqui, ó. Ou seja, essa base aqui, viu, gente? Ela estando contida, né, nesse meu espaço vetorial aqui, ó, dos polinômios, né, reais de ordem 2, de grau 2, né, é menor ou igual a 2, né, gente? É importante falar sobre isso aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, polinômio de ordem 2, então eu posso ter aqui nessa base todos os polinômios de grau, né? Ó, de grau, né? Aqui, ó, n menor ou igual a 2, certo? Então eu posso ter aqui, ó, eu tenho um polinômio de grau 1, certo? Aliás, de grau 0, né? Perdão, ó, de grau 1, de grau 2, tá? Então, esse espaço vetorial aqui, ó, né, de ordem 2, ele pode conter, né, vetores, ó, né, polinômio de grau n menor ou igual a 2, no máximo até ordem 2, tá? E logo, né, gente, dito isto, ó, cada elemento, ou seja, cada polinômio aqui, ó, cada polinômio dessa base, né, dessa base aqui, ó, certo? Ele pode ser expresso de maneira única, não é isso? De maneira única, como uma combinação linear, tá? Dos elementos da base. Ou seja, P de T, qualquer polinômio dessa base, pode ser escrito como, gente? Uma combinação linear, ou seja, desses aqui, ó. Então, se eu tenho uma combinação linear, para existir uma combinação linear, tem que existir os escalares, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, por exemplo, vou chamar aqui, ó, de lambda 1 mais
lambda 2t, né? Mais lambda 3t quadrado. Tá? Então, aqui, ó. A partir dessa base, eu formei a minha combinação linear. Então, o que é isso aqui, ó? É um polinômio, né, gente? Um polinômio de segundo grau. Né? E se você colocar aqui na forma mesmo dos coeficientes, ó, você lembrar, né? Esse lambda 3 pode ser o meu A, né? Pode ser o meu A, mais o lambda 2 é o B, né? Mais aqui, ó. Mais quem? Mais C, né? Beleza? Então, para existir, ó, essa base, é óbvio também, né, gente? Aí você volta lá para a definição de base. Eles têm que ser LI e gerar o espaço, entendeu? Então, está aqui um polinômio que gera esse espaço P2 aqui, né? Tá? Vocês entenderam, gente? Alguém quer perguntar aí? Professor, Oi? você pode repetir a explicação? Posso? Detalhe aqui, ó, é o seguinte, né? Tu tem essa base aqui, ó, certo? E essa base, tá aqui, ó, a minha base, esse aqui é o meu espaço vetorial, né? O espaço dos polinômios de grau, né? De ordem, né? De ordem 1 até 2, ó. Então, n menor ou igual a 2. Então, tu pode ter polinômios aqui, ó, de grau 0, grau 1, grau 2, né? Tá aqui, ó. Tá? E você sabe que toda a base de vetores, né? Você pode fazer uma combinação linear única, não é isso? Então, cada elemento desta base aqui, ó, beleza? Cada elemento daqui, ó, cada polinômio aqui, ó, ele pode ser expresso de maneira única, não é isso, gente? De maneira única. A gente demonstrou isso lá, né, na aula passada. Como o que, gente? Como é que a gente faz essa representação única? Através de uma combinação linear, né? Então, a combinação linear vai formar o que aqui, ó? Vai formar uma expressão nova, né, desses vetores, né? Supondo a existência, né, de três, no caso aqui, ó, são três vetores, supondo a existência de três escalares, né, que eu chamei de lambda 1, lambda 2, lambda 3, então eu fiz aqui, ó, a minha combinação linear, certo? Fiz aqui a combinação linear. E para isso aqui ser base, né, gente? Como eu defini agora há pouco, para ser uma base, é óbvio, né, que essa combinação linear aqui, os vetores têm que ser LI, certo? É o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles gerem, né? Eles gerem, né, esse espaço dos polinômios. Essa é a definição de base, né, gente? Vocês têm que ter cuidado, tá? Quando estiver trabalhando com uma base. Se a questão não vem afirmando que é uma base, você tem que provar que aquilo ali é uma base, né? De determinado espaço lá considerável, né? Beleza? Ficou claro aí? Eu fiz aqui, ó, combinação linear. Logo, isso daqui, né, gente, nos remete a um polinômio do segundo grau, uma equação do segundo grau, né? Aqui, ó. Eu só mudei aqui as coordenadas, né? Para ficar claro aqui, ó. Tá? Professor, Ah, no caso a base ela vai ser uma referência para a gente poder gerar o vetor no espaço, é isso? exatamente. A base de vetores, né, que for dada, sempre vai ser a tua referência, entendeu? Se ele já vier dizendo que é uma base, digamos, do R3, então pronto, tu já sabe que os vetores são LI, né, e geram aquela base. Então, o que ele pode te pedir, né, é verificar se, ou seja, você pode pegar uma outra base, né, dentro dessa base. É o que ele pode te pedir, né, na questão. Se ele já vier afirmando que é uma determinada base, né?
Então, ele pode te pedir o quê? Uma combinação linear, ou seja, o outro subconjunto, né? Um vetor específico, tá? Dessa base. Ok? Certo, gente? Mais alguma pergunta aí? Por exemplo, vou fazer aqui um negócio que eu não ia fazer. Vou pegar uma questão aqui, gente, que eu tinha tirado ela da prova. Fiz essa bondade para vocês. Deixa eu apagar aqui. Eu vou responder ela aqui. Aí vocês já têm uma noção de como está a prova, tá? Então, eu tirei ela da prova, certo? Para eu mostrar aqui, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Tá assim, um exemplo, beleza? Ó, a questão é a seguinte, ó, mostre que, né, que as funções, que é só um complemento, viu, gente, do que nós já estudamos, tá? Ó, mostre que as funções aqui, ó, digamos, f de t igual a seno de t, né? Tá? Rapaz, por exemplo, acho que eu não me lembro se eu peguei essa questão, se eu tirei essa questão aqui. De t, pronto, tá aqui, cosseno t. E uma outra função aqui, ó. Se tiver na prova, eu não vou responder ela toda, viu, gente? Mas se tiver, vocês. Já vou dar meia questão respondida para vocês. Beleza? Aqui, ó, né, de t, tá? Então, mostre que essas funções, entendeu? Essas funções aqui, ó, elas estão definidas, né? De R em R, ó. São funções reais, tá? Mostre que elas são, ó, elas são LI. Tá? Mostre que elas são linearmente independentes, entendeu? Certo? Ah, professor, como é que vai fazer isso aí aqui? Não tem nenhum vetor aí. Ó, para te mostrar que vetores são ali, né? Por exemplo, ó, questões assim, ó, mostre. Você tem que começar assim, ó, gente. Demonstração, né? Vocês devem saber, tá? Então, toda questão, demonstra, mostra, prove, você começa assim, ó, tá? Bom, aí você vai criar os argumentos, né, aqui, ó. Tá? Você vai criar os seus argumentos. Então, como ele quer para te provar que estas funções são LI, aí você vai lembrar, bom, o que são vetores LI? Né? Porque tu sabe o que são vetores LI, né? Primeira coisa, tu tem que fazer o quê, gente? Construir o quê? Uma combinação linear, não é isso? Desses vetores, no caso dessas funções aqui, ó. E igualar a quem? A zero, certo? Não é isso? Lá, nosso estudo de dependência linear, para você verificar se um vetor é LI ou LD, né? Você faz a combinação linear e iguala a zero. Tá? E, por exemplo, aqui, ó. Eu vou chamar os escalares, né? Vou chamar aqui, ó, os escalares aqui, ó, de lambda, né? Aqui, ó, lambda. Lambda, certo? Aqui, ó, F, mais, vou chamar aqui, por exemplo, alfa, mais beta T, FG, ó, mais alfa, beta aqui, ó, gama H aqui, ó, FGH. Então tá aqui, ó, igual a zero, né, gente? Esse caso é zero mesmo, porque é funções, tá?
Então, tá aqui, ó. Primeiro passo dado, né? Então, eu chamei aqui, ó. Esses aqui são os escalares, né? Aqui, ó, alfa, beta e gama pertencem aos reais, tá? Que é que você tem funções reais, beleza? Agora eu tenho que mostrar o que, gente? Ver se vocês estão estudando mesmo. Eu tenho que mostrar o que aí? Ele quer para mostrar que são LI, mas eu tenho que chegar aí. Qual é a conclusão que eu tenho que chegar? Segundo a prova, é oral, viu, gente? Eles têm que gerar uma base, professor? Uma base? Não. Esse conceito aqui ele é antes de base, lembra? Dependência linear, né? Ele vem antes de base. Entendeu? A combinação que eles devem ser feitos, como ele é LI, ele tem que ser igual a zero. Exatamente, né? Esses escalares têm que ser nulo, né? Tem que chegar aqui, ó. Aqui é alfa. Tem que chegar também aqui. Alfa, né? Então tá assim, ó. Devemos concluir que, né? Ó, alfa é igual a beta, sua vez é igual a gama, né? É igual a zero. Tá? Tem que chegar nisso aqui, ó. Né? Mas como é que é isso, gente? Como é que tu vai chegar nisso? Como tu está trabalhando com funções reais, né? Então, é interessante tu observar aqui, ó, né? Por exemplo, que alfa multiplicado aqui, ó, por f, né, gente? Essa função f, g e h, elas estão em função do parâmetro t, né? Então, o domínio é todo o conjunto real, tá aqui, né? Tá explícito aqui, ó. Então, mas, da mesma forma aqui, ó, beta vezes g, ó, g de t, mais gama vezes h de t, ó. Todas com o mesmo domínio, né? Em t, né? O domínio aí, ó, é todo t real, tá? Beleza? Significa que para todo valor de t, né, você tem isso aqui, ó, qualquer valor de t, né? Você tem que isso aqui é igual a zero, tá? Então, na equação, ó, se tu montar a equação aqui, ó, alfa vezes seno de t mais beta vezes, que é g, cosseno t, mais gama vezes t, né, cara? Igual a zero, tá? Então, tá aqui a tua equação, ó. Aqui a tua equação, beleza? Vou deixar aqui, viu, gente? Não vou continuar ela, não, tá? Eu não lembro se eu tirei ela da prova, beleza? Mas, ó, veja bem. Assim como os outros exemplos, tu formou uma combinação, logo, tá aqui a tua equação. Então, para te encontrar os escalares, o que você né, transcorria aqui, chegava o quê? No sistema, né, de equações. Só que aí, ó, você tem aqui funções, né, seno e cosseno, são funções circulares, né? Aí tu tem que observar, gente, ó, seno e cosseno, tá aqui, ó, seno e cosseno, independente desse t aqui, ó, mas você vê que t é o domínio de cosseno e seno, né? Então, por exemplo, aqui, ó, de 0 a π sobre 2, ó, até aqui, ó, π, né? Então, aqui, de 0 a π, tu já tem um vislumbre, né, dessas duas funções, né? Porque aqui, ó, você tem a função seno, ela é positiva, né, nos dois primeiros quadrantes, e a função cosseno, ela é positiva no primeiro e negativa no segundo, certo? No segundo quadrante. Então, se tu fizer uma análise
de 0 a π, né, tu consegue satisfazer a tua equação aqui, ó, tá? Por quê, gente, ó? Se tu fizer, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, esse primeiro ponto aqui é 1 e 0, concorda? 1 e 0. Este aqui, 0 e 1. Esse aqui, ó, menos 1 e 0, tá? Menos 1 e 0. Se tu fizer aqui, ó, por exemplo, t igual a 0, quando t for igual a 0, né? O que que acontece com as funções aqui, ó? Ó. Seno de 0. Qual o seno de 0, gente? Seno de 0 é 1, professor. Seno de 0 É zero. É zero. Zero. Seno de 0 é 0. Então, tu tem aqui, ó. Quando t for 0, aí tu tem o seguinte Cosseno aqui, ó. de 0 que é 1. Cosseno de 0 que é 1. Isso, exatamente. Aí tu tem aqui, ó, seno de 0 mais beta cosseno de 0 mais quem, ó? Gama vezes 0, tá? Aqui, ó. Tudo isso aqui igual a 0. Bom, isso daqui é 0. Isso aqui, cosseno de 0 é 1, tá? Aí você tem aqui, ó, beta, né? Isso aqui é 0, tá? Beta igual a 0. Deu para entender, gente? Tá aqui, ó. Já achei o primeiro escalar, né? Já achei o primeiro escalar aí, ó, beta. E assim, né, sucessivamente, tá? Assim você encontra os outros. Mas como é que eu vou encontrar os outros se eles não vão zerando ao longo do tempo? Sim, sim, sim. Vou fazer o seguinte, eu vou logo terminar ela. Aí eu vou, quando terminar aqui, eu vou verificar na prova. Se ela tiver, eu tiro e coloco outra, tá? Tá. Eu não me lembro se eu tirei ela da prova, beleza? Tá. Aqui, pessoal, agora tu vai fazer o seguinte, ó. Eu peguei aqui, ó, T0. Agora eu vou pegar aqui, ó, T. Aqui, ó, T igual a π sobre 2, né? Certo? O próximo intervalo que eu substituir aqui, ó, em seno, cosseno, beleza? Então, quando T for π sobre 2, o que vai acontecer aqui, ó? Alfa, né? Alfa vezes seno de π sobre 2, mais beta vezes cosseno de π sobre 2, é tão simples, não? Mais gama vezes t, né? Que é π sobre 2, igual a 0. Beleza? Então, seno de π sobre 2 aqui, ó, é 1, beleza? Seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui fica 1 vezes alfa da alfa, mais cosseno de π sobre 2 é 0. Esse termo zero, mais esse aqui fica, ó, gama vezes π sobre 2, igual a 0. Eu concluo que alfa, né, gente? Alfa aqui, ó, certo? Alfa é igual a menos π. E professor, tá acontecendo alguma coisa com sua imagem. Cara, o que foi? Ela ficou branca de uma vez. Rapaz, esse SIGOEMA, ele é uma... Esse Jitsi ele tem essas doidices aí. Peraí, deixa eu... Melhorou, voltou agora. Voltou, né? Se eu mexer, ó, mas vez quando ela fica branca. Peraí, deixa eu ver, deixa eu só mudar aqui, ó. Tá normal, pô. Voltou. Tá normal agora? Ficou bom. Pronto, gente, tá aqui. Acho que foi um bug dele. Eu já percebi que esse Jitsi Mint, né? Que é essa plataforma aqui do SIGOEMA, ele tem essas birulhas aí no vídeo.
Uma hora fica tudo cinza ou branco. Às vezes o áudio, ele sozinho, ele desativa aqui, eu fico mudo, entendeu? Então a gente pode fazer um teste aí na próxima aula no Google Meet, né, gente? Vamos ver aí, tá? Isso. E, professor, até o professor de cálculo já migrou para o Google Meet. Foi, né? É, rapaz, eu falei com ele ontem, lá na UEMA. Ontem não, quarta. Ele estava com dificuldade aqui no Jitsi, no Teams também, né? Aí eu orientei ele na questão do Google Meet, né? Eu vou fazer com vocês na próxima aula, tá? Sim, senhor. Aí o senhor só manda o Só manda o link no grupo, né? o link. Beleza. Então, pessoal, aqui eu achei o alfa, tá? Achei o alfa, beleza? Achei o alfa aí, ó. Então, o alfa, aqui, ó, é função de gama aqui, né? Menos π sobre 2 vezes gama, tá? Aí eu vou achar agora, consequentemente, eu vou achar o gama, né? Então, E, professor, oi? mas como é que o senhor chegou à conclusão que beta vezes cosseno de π sobre 2? Aqui, né? Porque beta é zero, aí multiplicando o cosseno dá zero também. O cosseno de π sobre 2 é zero, né? Ah, Aqui, ó, tá. Então, tá, entendeu? entendi. Esse aqui vai embora, se torna nulo, sobra só aquele lá. Entendi. Bom, pessoal, agora eu vou fechar aqui, ó, a minha volta quando t for π, né? Aqui, ó, quando t for igual a π, aí substituindo aqui, ó, alfa vezes seno de π mais beta cosseno π mais gama vezes π, né? Que é igual a zero. Então, alfa vezes seno de π, ordenado, zero, né, gente? Isso aqui é zero. Mais beta cosseno π menos 1, né? Aqui, ó, ficou menos beta. Ficou menos beta, né? Aqui, ó. Mais gama vezes π. Certo? Então, na verdade, eu vou colocar assim, ó. Eu logo dizer aqui, ó, que beta é igual a menos gama π. Só que beta é zero. É isso? Beta é zero. Então, se beta é zero, eu concluo aqui, ó, né, aqui, por exemplo, aqui fica positivo, né? Beta é igual a gama π. Então, como beta é zero, né? Então, aqui, ó, eu vou concluir o quê, gente? Que gama é zero, né? Aqui, ó. Então, gama é zero. Tá? Pessoal, se gama é zero e beta é zero, qual o valor de alfa ali, ó? Zero, né? Não é isso? Zero. É o que eu queria demonstrar, não é isso? Então, como... Peraí, alfa é igual aqui, ó, menos π sobre 2 vezes gama zero. Então, alfa é zero. Então, como todos os escalares são zero, então essa minha base aí de funções, ela é LI, né? Essas funções, elas são LI, né? É uma base de funções LI, ó, beleza? Tá, então, aqui, ó, como? Concluir a questão aqui, gente. Como? Aqui, ó, alfa é igual a beta, por sua vez é igual a gama é igual a zero, logo FGH LI. Beleza? Era isso que ele queria, né, gente? Então, tu coloca assim, ó, tu finaliza colocando CQD, né? Sempre, viu, gente? Toda questão de demonstrar, mostre, prove, você tem que colocar isso aqui, ó, CQD ou um quadradozinho assim, ó, preenchido, beleza? Isso aqui é a norma, tá? Norma aí de resolução de problemas, né, na matemática, tá? Conclusão da questão.
como queríamos demonstrar, tá? Se tu não colocar isso aqui, ó, a tua questão fica em aberto, né? Se tu for fazer uma prova aí de concurso, né? Se tu não bota isso aqui, ó, o avaliador vai dizer, ele não terminou. Ainda que tu tenha concluído aqui, ó, ele vai anular a tua questão, entendeu? Se tu não botar isso aqui, ó, tá? Ainda que ele não olhe nem para o enunciado, mas ele viu aqui, ó, realmente ele fez, mas ele não concluiu, né? Então não vou nem ler o enunciado, ele não colocou ali, né? Tá? Bom, então tá aqui a questão, gente, fácil, né? Simples. Professor, você pode virar a sua câmera um pouquinho para o lado. Qual lado? Lado esquerdo? Bem. É esquerdo. Isso. Melhorou aí? Melhorou. Bom, ontem um colega me perguntou, gente, tem umas questões que eu passei para vocês, como é que dois vetores, né, eles são ou não LI, né, ou uma matriz, né, duas matrizes são ou não LD ou LI, né. Aí você parte daquele princípio, né, aquele princípio lá que eu falei para vocês, né, com dois vetores, né, se tu analisar geometricamente, quando é que eles são LD ou LI, né? Por exemplo, dois vetores são LD quando eles são paralelos, não é isso, gente? E quando dois vetores são paralelos, eles são proporcionais. E quando eles são proporcionais, um é múltiplo do outro. Lembra que eu fiz isso? Então, quando você tem aqui, ó, que um vetor, ele é LD, quando ele... Ó, dois vetores são LD, ó, quando eles são, né, paralelos, né? Então, isso aqui é uma condição, ó, para que dois vetores sejam paralelos. Ó. Aqui, U é paralelo a V, ó, certo? Então, se eles são paralelos, eles são LD, tá? Ou seja, em outras palavras, né, gente? Um é múltiplo do outro. O que quer dizer isso? Um múltiplo do outro? Que existe, ó, um escalar, né, gente? Tal que aqui, ó, um é combinação do outro, né? Isso aqui não deixa de ser uma combinação linear, como eu falei para vocês, né? Eles são proporcionais. Isso, eles são proporcionais, tá? Então a questão lá está bem simples, né? Basta você verificar que um é múltiplo do outro, né? Se existe um escalar que triplica o outro, né? Entendeu? A mesma coisa em matrizes, né? Só tu verificar se uma matriz ela é múltipla da outra. Então, qual é o escalar que torna uma múltipla da outra, né? A ideia é essa aqui, né? Mas se for ver matricialmente, seria o quê? Por exemplo, A é múltipla da outra, ou seja, existe um escalar, né, que está multiplicando a matriz B, né, de tal modo que torna, aqui, ó, B múltipla dessa, né, A múltipla, uma múltipla da outra, né. Então, toda vez, ó, um múltiplo, né, gente? Esse múltiplo é exatamente o escalar da combinação linear, beleza? Tá? Olha aqui. Eu acho que... Tem outro ponto aqui que eu queria falar. Só que, por exemplo, se você tem, digamos, tu tem esses vetores aqui, ó. Vou colocar aqui como exemplo, tá? Para a gente explorar algumas coisas. Então, por exemplo, U, 1, 2, e V igual. Eu vou colocar aqui 3 vetores, certo? Para a gente analisar um aspecto importante aqui, viu, gente? E professor,
Opa, Tenho uma dúvida em relação às matrizes que são de 2x3. ah, Como é que a gente vai determinar se eles são LI ou LD? No caso de duas matrizes 2x3. certo. Vou já chegar lá. Vou falar sobre o espaço linha, né? Espaço coluna dessas matrizes, entendeu? Mas, basta você, por exemplo, se ele tem se ele te dá duas matrizes para verificar se são LD ou LI, não é isso? Verificar se elas, né? Se elas são LI, basta tu, por exemplo, tu olha aquela matriz como se fosse um sistema, né? Um sistema de equações, né? Quando tu pega um sistema para resolver, tu ou escalona ele ou tu extrai a matriz, né? Aí tu faz a análise pela eliminação de Gauss, não é isso? Então é a mesma coisa, tu pega uma matriz lá que não seja quadrada, né? Uma matriz retangular, de 2 linhas e 3 colunas, por exemplo. Aquilo ali é como se fosse um sistema que estivesse faltando uma variável, né? Tá entendendo? Então, tu escalona a matriz, né? Ou seja, tentando tornar uma linha nula. O objetivo é tu tornar uma linha nula. Por exemplo, a última linha, né? Dessa matriz. Se tu conseguir tornar essa linha nula, tu já tem já uma ideia de que essa matriz, né? Ela vai ser LI, né? Aliás, LD, não é isso, gente? LD, por quê? Por que ela é LD? Porque se tu consegue anular uma, tu já sabe que ou existe um escalar que anulou o que? Uma linha, ou seja, um vetor, né? Um vetor dessa linha. Entendeu? A gente vai fazer um exemplo aqui, tá? E a outra linha é impossível tu anular, né? Porque aí tu tem um sistema SPI. Então, como o teu sistema é SPI, ele tem infinitas soluções, né? Logo, aqueles vetores que formaram o sistema, eles são LD. Deu para entender? Professor, Ah, mas aí supondo que o X da LD e o Y da LI, como é que fica a resposta final? se o X for o quê? Da LD e o Y da LI. Por exemplo, no caso XY é um conjunto, é isso? Seria uma base. Tu tem uma base com X e Y, né? É porque, assim, na segunda questão, a letra C, o senhor colocou a letra o X e o Y. São duas matrizes que são 2x3, entendeu? Certo. Entendi. No caso, a gente tem que ver X e Y como uma base, né? Ele está perguntando se eles são múltiplos, não é isso? Se um é múltiplo do outro? Não, se eles são LD ou LI. Determine sim, quando são LD ou LI, se eu não me engano. Essa é a pergunta. Entendi, certo. Então, por exemplo, me dá aí a matriz aí. Eu vou falar aqui. Fala aí. Vai ser por linha. X é 1 menos 2, 4. 1 menos 2, 4. 3, 0 menos 1. 3, 0 menos 1. Esse aí é o X. É matriz X, né? Exato. Certo. E te Agora dá só essa matriz? Ou te dá... Não, falta o Y. Ah, tá. Beleza. 2 menos 4, 8. 2 menos 4, 8. 6, 0 menos 2. 6, 0 menos 2. Isso. Essa matriz aqui é 2 por 3, ó. Essa daqui também, né? Tá? Mas aí, ó, como são duas matrizes, né? Então, tu já vê isso aqui, ó, como uma base, né? Então, tem que ter essa base aqui, ó. Essa aqui é a base das matrizes, ó. As matrizes 2 por 3, né? Aqui, ó. Então, tem essas duas matrizes aí, ó, X e Y, né?
Ele está perguntando se é LD ou LI. Em outras palavras, ele está te perguntando se uma é múltipla da outra, né? Porque a definição de LD ou LI é isso, né? Por exemplo, se tem dois vetores que um não é múltiplo do outro, então eles são LI, certo? Já que dois vetores, um é múltiplo do outro, eles são LD, logo, se eles um é múltiplo do outro, então eles são LI, tá ok? Mas, para te verificar, né, se duas matrizes, elas são, né, gente, LI, tu tem essa forma de ver, né, mas tu tem uma outra maneira também de observar, que é fazendo o quê? O escalonamento, né? O escalonamento delas. Por exemplo, diga. Mas de cara a gente já não nota que elas são LD, porque elas são proporcionais. É como se a Y fosse... De cara, né? De cara. Porque a Y é como se ela fosse multiplicada por um escalar 2. Exatamente, né? De cara tu já observa isso. Ó, por exemplo, tu pode escrever assim, ó, x, né? É igual... Qual escalar em jogo aqui, gente? Está tornando que uma é 2, né? Então, x é igual a 2y, certo? Tu observar. Mas tem outra forma, né, de tu demonstrar isso, que é escalonando ela, né? E o que vai acontecer se tu escalonar, por exemplo, x? Não seria o contrário, professor? Hã? Y é igual a 2x, porque o y é o dobro de x. Opa, perdão, desculpa. Isso. Obrigado aí, viu? Aqui, ó, y é igual a 2x, né? Aí, botar assim, ó, de forma idêntica, né? X é igual a meio, né? De y, né? Posso fazer isso aqui também, né? Posso ou não, gente? Posso, né? Porque elas são LD. Então, uma é múltipla da outra. No caso aqui, ó, x... Aqui, ó, x também não deixa de ser aqui, ó, né? Múltipla de y, né? No caso aqui, o múltiplo é o escalar meio, né? E aqui o escalar é 2, tá? Mas, por exemplo, se eu zerasse aqui, ó, tentasse zerar esse 3 aqui, ó, né? Essa é uma maneira, né, gente? Então, por exemplo, tu pode construir aqui, ó, uma combinação linear, né, desses vetores aqui, ó, certo? Esses vetores aqui, tu pode colocar em coluna, pode colocar assim, ó, mas dá no mesmo, né? Só tu escalonar aqui, ó, tá? Tenta zerar aqui, ó, multiplica por menos 3, né? Aqui, ó, a primeira aqui, ó. Vou aproveitar logo esse exemplo para a gente falar sobre espaço linha, tá? Espaço coluna das matrizes. Então, se eu multiplicar por menos 3 aqui, ó, vou repetir aqui a primeira linha, tá, pessoal? Então, aqui, ó, vai zerar. Multiplicando aqui, ó, por menos 3 dá 6, né? 6 mais 0 dá 6. E aqui, ó, multiplicando por menos 3 dá menos 12. Né? Menos 12, menos 1 dá menos 13. Tá? Aí eu pergunto, dá para zerar aqui ainda? O objetivo é tu zerar, né? Que, ó, todos os elementos. É tentar zerar uma linha toda, né? Dá sim, professor. Né? Dá para zerar como? Multiplica por 3. Multiplica por 3 a primeira linha, é isso? Sim, aí soma com a de baixo. Só que aí vai alterar esse aqui, ó. Ixi, verdade. Esse número que tu já zerou, né? Vai dar menos 6 sobre 2, uma coisa assim. Tá aqui o tijolo, trazendo. Não dá mais, né, pessoal? Porque, ó, se tu for tentar zerar esse,
Hã? Dividir a de baixo por 3. Por exemplo, se tu fizer isso aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Tu mude, né, aqui, ó. Mudar aqui, ó. Faz a troca, né, das linhas. Aqui, ó. 1 menos 2, 4. E aí? Aí agora o objetivo seria zerar tudo aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então não daria certo. Não dá certo, porque o objetivo é escalonar, né? É tu escalonar a matriz, né? Tá? Então, como essa matriz não é quadrada, gente, então sempre a ideia é tu tentar anular ela o máximo possível, né? Então, quando tu tem uma linha nula, né? Você vai ter uma linha nula, aí tu já tem uma ideia